ainda mais se acentua quando chegamos à parte final do livro, isto é, ao último capítulo, justamente porque a compiladora da obra reservou para o fim o relato de casos bem documentados, dos quais a ideia da sobrevivência ressalta na sua pureza incontestável. Os casos são 7 e foram selecionados dentre os mais bem documentados existentes nos arquivos oficiais da pesquisa psíquica. Com este final, o livro fica, de certa forma, redimido, pois que, ao lado das contradições filosóficas, científicas, doutrinárias e religiosas evidenciadas entre os diversos autores escolhidos, foi colocado um conjunto de fatos. E fatos são fatos. Ainda que o relato de tais casos venham, como é natural e usual, cercado das habituais precauções, é inegável que representam verdades irremovíveis, como veremos. A propósito das precauções dos comentaristas, julgo oportuno transcrever as palavras de Frederick W. H. Myers, ao analisar Graus Celsius Azo, em seu livro A Personalidade Humana e Sua Sobrevivência à Morte Corporal. Diz Myers que a aparição referida pode ser considerada como manifestação de uma persistente memória pessoal, ou como uma indicação de que alguma espécie de força está sendo aplicada após a morte, a qual, de alguma forma, está ligada a uma pessoa previamente conhecida na Terra. Vejam só os rodeios que faz o autor para dizer uma coisa tão simples como esta, que o espírito apresentou provas de identidade. O caso em si é bastante conhecido e tem sido muito citado. O autor da narrativa, um representante comercial, 9 anos depois da morte de sua irmã, a quem muito estimava tem a oportunidade de vê-la de maneira tão real que notou cada detalhe de seu rosto, suas roupas, a cor da pele, o brilho dos olhos, etc. Pouco depois, narrando o fato em casa, a seus pais, e com a intenção de convencer o pai incrédulo, mencionou que notara até mesmo um arranhão do lado direito, no rosto da aparição. Nesse momento, sua mãe levantou-se muito pálida e quase desmaiou. De fato, havia um ferimento no rosto da moça, tal como descrevia seu filho, mas somente ela, a mãe, sabia disso, porque jamais contara a ninguém o que se passou. Ao preparar o corpo da filha para o sepultamento, involuntariamente a arranhara na face, o que a deixara angustiada. Por meio de cremes e de pó de arroz, ela conseguira encobrir a marca no rosto da filha sem que ninguém o percebesse. É pena que, em respeito à exiguidade de espaço e ao tempo do leitor, não nos possamos estender nos comentários que se seguem à apresentação do caso. Acho que o Dr. Heine e seus colaboradores diriam, deste caso, que o fenômeno é de simples telepatia e nada prova quanto à sobrevivência. O arranhão era conhecido da mãe, que esta transmitiu esse conhecimento telepaticamente ao filho, que, então, teve a visão. Qual seria, porém, a explicação do Dr. Heine para o caso número 4, deste capítulo da obra da Sra. Garrett? Vejamos. Trata-se de um fazendeiro, James Elisha Finn, residente em Davie County, Norte Carolina, nos Estados Unidos. Este homem, em 1905, redigiu um documento devidamente testemunhado, segundo o qual deixava todos os seus bens para o terceiro filho, de nome Marçal. Os outros 3 filhos e a esposa ficavam deserdados. Em 1919, arrependido do primeiro testamento, redigiu, do próprio punho, novo documento, no qual declarava que seus bens deveriam ser igualmente repartidos pelos 4 filhos. Recomendava, ainda, que eles tomassem conta da mãe, se fosse viva. Sobre este segundo testamento, lavrado sem testemunhas, não falou a ninguém. Colocou entre as páginas correspondentes ao 27 graus Celsius capítulo do Gênesis, de uma velha Bíblia que pertencera ao seu pai. Em outro pedaço de papel escreveu, leio 27 graus Celsius capítulo do Gênesis, na velha Bíblia do meu pai. Este segundo papel foi costurado cuidadosamente na parte de dentro de um velho sobretudo. Ao que se apurou mais tarde,
ninguém tomou conhecimento de tais providências. Ao morrer o velho, como apenas o primeiro testamento era conhecido, suas propriedades passaram legitimamente para as mãos do terceiro filho, Marçal. No entanto, decorrido algum tempo, o segundo filho, James, começou a ter sonhos muito frequentes e muito vívidos com seu falecido pai, até que, num dos sonhos, o velho lhe indicou o sobretudo que vestia e lhe disse: "Você encontrará meu testamento no bolso do sobretudo." E desapareceu. O jovem James levantou-se de manhã e descobriu que o sobretudo havia sido dado a John, o irmão mais velho, que vivia em outra localidade. Para lá foi James que, afinal, numa costura interna do bolso descobriu o papel que mandava ler o 27 graus Celsius capítulo do Gênesis, na Bíblia Velha do seu avô. A muito custo descobrirão a Bíblia, da qual ninguém sabia, e, entre as páginas correspondentes ao mencionado capítulo, encontraram o testamento que, de acordo com as leis locais, foi dado como válido pela justiça, de vez que a letra do velho Chafin foi reconhecida como autêntica, até mesmo pelos membros da família que contestavam judicialmente o documento. Num caso assim, em que a hipótese de fraude fica afastada com segurança, de vez que os próprios prejudicados pelo papel reconheceram sua autenticidade, e a da telepatia entre os vivos também invalidada, porque ninguém sabia da existência dos documentos, o Dr. Heine ainda seria capaz de oferecer uma objeção sob forma de alternativa provável, clarividência. O filho James teria descoberto o documento por intermédio de sua capacidade de percepção extrasensorial clarividente. Admitamos, para raciocinar, essa possibilidade. Como é, então, que seus poderes não lhe revelaram logo a existência e a localização da velha Bíblia que foi encontrada já meio desintegrada, num abandonado sótão? Se fosse simples clarividência, e esta se encontra suficientemente comprovada, James teria logo a revelação do local onde se encontrava o testamento e não a indicação de um documento intermediário que continha a chave do mistério. Além disso, seu mecanismo de clarividência seria tão prodigioso ao ponto de criar a imagem do pai falecido que lhe ordenava a procura de um papel do qual ele, filho, sequer sabia a existência. É insustentável a hipótese, que me perdoe o Dr. Heine. Eu convidaria o ilustre Dr. Heine a aceitar, mesmo a título precário, a hipótese muito mais simples, lógica e racional da sobrevivência. Mas, vejamos outro caso. Tem o número 7 no livro. Does man survive death? Uma senhora, de nome Talbot, senhora Hugh Talbot, recebeu, através de um médium, comunicação segundo a qual seu falecido marido, após fornecer abundantes provas de identidade e mencionar fatos somente conhecidos de ambos, lhe pedia que procurasse determinado livro de notas. Não era um livro impresso e sim uma espécie de caderno, e lesse o que continha PAG 12 ou 13. A entidade comunicante não estava bem certa do número exato da PAG. Para resumir, a senhora Talbot, após muito procurar, localizou o livro de notas que jamais abrira para ler. A PAG 13 achou um curioso trecho acerca da sobrevivência, no qual se narrava o encontro de um espírito com aqueles de sua família que o haviam precedido na viagem para o além. A certa altura dizia o texto, na letra do falecido marido da senhora Talbot: "Vi minha mãe, meu pai e minhas irmãs. Todos haviam sobrevivido. Eles não falaram comigo, contudo, transmitiram-me sua inalterada e inalterável afeição. No momento em que eles apareceram, fiz um esforço para compreender minha situação corpórea, isto é, tentei ligar minha alma ao corpo que jazia na cama, em minha casa. A tentativa falhou. Eu estava morto." De Post-Mortem, autor anônimo, ed. Blackwell and Sons, 1881. Esse trecho é particularmente significativo, pois que se relaciona com a situação real do contato entre a viúva e seu falecido esposo. Este quis transmitir-lhe uma noção mais exata da realidade da sobrevivência, mas encontrava grande dificuldade,
por assim dizer mecânica, em vencer a barreira material da médium, segundo se verifica através de toda a comunicação. O único meio que ocorreu ao espírito foi o de indicar aquele texto escrito nas páginas de obscuro e desaparecido caderno de notas, cujo conteúdo era totalmente desconhecido da senhora Talbot e de que somente o morto tinha notícia. É preciso muito esforço e muito boa vontade para aceitar a tese de que a senhora Talbot, ou a médium, descobriu o livro e a página por clarividência. Ela nem sequer sabia que aquele caderno existia. Ainda que o soubesse, como iria acertar com o texto que se adaptava perfeitamente à situação, localizado na página 13. De mais a mais, as provas até agora acumuladas a respeito da sobrevivência constituem tal acervo de fatos que se torna pueril obstinação insistir em explicações que não levem aquela realidade em consideração. Outros casos interessantes há no livro, como o quinto, no qual um menino recém-desencarnado revela a causa que lhe produziu a doença fatal. Como aplicar aqui a clarividência ou a telepatia, entre vivos? Vamos encerrar esta série inspirada no livro Dois Mansur Vivideat, da senhora Elaine J. Garrett. Espero ter conseguido transmitir ao leitor as principais impressões colhidas na referida obra. A controvérsia em torno da sobrevivência deverá prosseguir, a despeito da impressionante massa de informação colhida pelos mais variados pesquisadores. A tormenta pode surgir lá fora, agitada pela fatuidade de muitos cientistas, pelo cepticismo de outros, pelo entranhado materialismo de alguns. Do lado de cá, no entanto, nas hostes espíritas, estamos tranquilos, graças a Deus, porque convencidos da realidade do espírito. Segundo Paulo de Tarso, examinamos tudo que nos é oferecido e aceitamos o que nos parece solidamente acorde com a verdade. Temos a coragem de exibir nossa humildade e de reconhecer que a verdade é maior que todos nós. Curvamo-nos à sua realidade insofismável e deixamos de lado a tola, insubsistente e frágil argumentação da ciência materialista. Há muita gente que só aceita conclusões que não lhe revolucionem os conceitos pré-estabelecidos. Tudo que daí escapa, esbarra na vaidade ou na intransigente e inflexível catorrice filosófica. A luz, porém, chegará para todos, no devido tempo, pois que Deus é bom, sábio, justo e de infinita paciência. 8. Uma revisão dos ensinos de Swedenborg. No livro Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, Pags. 101 a 103 da primeira edição, 1946, encontramos algumas notas extraídas de Reformador de junho de 1945, sobre Emanuel Swedenborg, um dos grandes precursores do Espiritismo. Creio que vale a pena reproduzir a nota, modelo de concisão e clareza, a fim de que possamos mais adiante apresentar alguns comentários sobre a personalidade e a obra daquele grande espírito. Emanuel Swedenborg, vidente sueco nascido em 1688 e desencarnado em Londres, em 1772, era um homem de enorme e variada cultura, engenheiro de minas, autoridade em metalurgia, engenheiro militar, astrônomo, físico, zoólogo, anatomista, financista e economista. Foi enérgico na juventude e amabilíssimo na sua velhice. A vidência lhe surgiu na infância, seguida, logo depois, da clarividência à distância. Educado entre a nobreza sueca, transportou-se mais tarde para Londres, onde as suas teorias apareceram em 1744, através dos livros que escreveu. Ensinava que o universo se compunha de esferas diferentes, com vários graus de luminosidade e felicidade, e que essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Nesses mundos seremos julgados automaticamente por uma lei espiritual, de acordo com o que houvermos realizado na Terra. Há casas, templos, clubes e palácios nessas esferas, e os seres, que nelas habitam, recebem os recém-chegados que,
Após um período de repouso, recobram a consciência do seu novo estado. Não há qualquer mudança com a morte. O homem nada perde ao falecer, pois continua até mais perfeito que no estado corpóreo, conservando suas faculdades, modo de pensar, crenças e opiniões. As crianças, batizadas ou não, são recebidas e encaminhadas por criaturas que lhes servem de mães. Não há castigos eternos. Os que habitam os infernos, desde que se desenvolvam, que progridam, passam para mundos melhores, e os que se encontram nos céus, não estão de modo permanente, pois todos trabalham para atingir um mundo superior. Há, por lá, arquitetos e mecânicos, flores e frutos, bordados, arte, música, literatura, ciência, colégios, museus, escolas, livrarias e até esportes, o que nos fez lembrar os tronos e as coroas do céu dos católicos e os ensinamentos magistrais que vêm sendo transmitidos, no Brasil, mediunicamente, através dos livros Nosso Lar, Os Mensageiros e outros. Os velhos, os doentes e os aleijados renovam-se e recobram gradualmente o seu vigor, e os casados continuam juntos se os seus pensamentos mútuos os atraem. Se levarmos em conta a época em que ele viveu, podemos dizer que Swedenborg expôs as suas ideias com clareza, não o fez, porém, com a perfeição, a experiência e a direção que mais tarde orientaram Allan Kardec. Seus discípulos não lhe compreenderam a obra e fecharam-se num estacionamento lamentável, tanto assim que, ao aparecerem os primeiros trabalhos de André Jackson Davis, em 1848, grande foi a hostilidade que moveram a Davis. Os ensinos de Swedenborg estão contidos nas suas obras, Céu e Inferno, A Nova Jerusalém e Arcana Coelestia. Figuras eminentes, como Helen Keller, sentiram-se atraídas pelos ensinamentos do sábio filósofo sueco e adotaram seus princípios religiosos, que se transformaram em religião organizada. No entanto, o grande drama daqueles que procuram de alguma forma transmitir aos seus irmãos um pouco de suas ideias quando encarnados, é exatamente a luta contra a névoa que desce sobre o entendimento da realidade espiritual. Enquanto estamos na vida espiritual, livres das ilusões e desenganos da matéria, vemos com clareza nossos objetivos, compreendemos com serenidade as verdades espirituais. Uma vez descidos à carne, porém, torna-se difícil entender, sem assistência superior, o problema da vida, da morte, da dor. Somente depois que Allan Kardec organizou para nós a codificação do Espiritismo, tornou-se relativamente fácil acertar com as verdades da evolução espiritual. Isso porque Kardec teve a superior inspiração de erguer os edifícios da nova doutrina sobre os alicerces do mais puro e legítimo cristianismo. Não um cristianismo complexo, cheio de dogmas e envolto em bizantinices teológicas de direito canônico, mas um cristianismo que nós, os do povo, podemos entender sem dificuldades. Um cristianismo tal como o Cristo pregou ao povo de seu tempo, pescadores, carpinteiros, donas de casa, militares, como também doutores da lei e sacerdotes das religiões organizadas de então. Nos 29 volumes que escreveu sobre assuntos religiosos, Swedenborg deixou na Terra uma preciosa bagagem de ensinamentos. Não obstante, ao regressar à vida espiritual, entregando-se certamente à meditação, procurou rever e recordar suas ideias, readaptando-se à nova realidade que tinha diante de si. Foi talvez num desses momentos de análise que ditou as seguintes palavras a médium George William Sharp: "Estou no gozo da liberdade de que todos podem gozar. A liberdade de progredir e de se expressar, e, por vosso intermédio, espero indicar os erros que cometi quando na carne, na terra. Muitas das declarações que hoje faço, não as poderia eu ter aceito durante minhas existências passadas. Vê o leitor que o espírito é reencarnacionista, e nem mesmo depois de meu regresso à vida espiritual, pois que não havia razão alguma para pensar que eu estava errado em minhas crenças terrenas.
Quando o despertar ocorre, acode-nos a ideia de rever as velhas concepções e, então, o que era incorreto é percebido. Nessa mensagem de humildade e grandeza, evidencia-se também que, como afirma Kardec, o espírito evolui tanto na carne como no mundo espiritual. E assim, para proclamar algumas de suas novas concepções e rever a sua obra, Swedenborg escolheu, em 1943, a médium inglesa a Sra. Stella Myers. Tenho aqui diante de mim o livro que resultou desse entendimento. Chama-se Knowledge Self e se divide em duas partes. O livro 1, denominado igualmente Knowledge Self, é escrito pela médium, que procura resumir e interpretar o pensamento do espírito, tal como lhe foi transmitido nas conversações que com ele manteve. O livro 2, sob o título The True Jesus, O Verdadeiro Jesus, é escrito pelo próprio espírito, através da psicografia, já então desenvolvida. No seu longo prefácio, a Sra. Myers descreve os acontecimentos que a levaram a escrever o livro e a publicá-lo, bem como as razões que a fizeram acreditar que o espírito manifestante, aquela chama seu mentor, era de fato aquele cujo nome lhe era anunciado. Convém acrescentar que somente depois de publicado o livro lhe foi permitido revelar a identidade do autor espiritual. Essa notícia é assim reservada para a orelha da sobrecapa, pois que no texto do livro não há menção ao nome de Swedenborg. O primeiro capítulo é ainda, de certa forma, uma narrativa de caráter pessoal, na qual a Sra. Myers revela como viu seu interesse despertado para o espiritismo. A certa altura de seu depoimento, a autora informa que um dia chegou à conclusão de que, de modo geral, os recursos da mediunidade estão concentrados em torno de questões de ordem material e em mensagens de caráter pessoal, em detrimento das comunicações de verdadeiro conteúdo espiritual. Essa é uma observação muito pertinente. Nossa condição humana imperfeita leva, muitas vezes, a melhor sobre nossos legítimos interesses espirituais e nos deixamos vencer pela simples curiosidade ou pelo desejo de receber ajuda dos amigos espirituais para resolver questões que, no fundo, não interessam ao nosso desenvolvimento espiritual. Antes, pelo contrário, frequentes vezes põem em perigo nossa marcha evolutiva. Daí o risco das perguntas que têm por objeto problemas materiais. Nossos amigos espirituais do além, colocados num plano superior de entendimento e tendo uma visão mais completa das leis que nos governam, das condições do nosso passado e até mesmo das nossas possibilidades futuras, estão em posição muito mais segura para nos aconselhar ou deixar de intervir quando isso lhes parece mais acertado. Qualquer atuação que possam desenvolver dentro do nosso roteiro terá que ser feita sempre dentro do mais absoluto respeito ao nosso próprio livre-arbítrio. De outra forma, nosso mérito seria nulo como também nossa responsabilidade uma farsa. Por isso, muitas vezes deixam de nos responder ou oferecem conselhos velados ou, ainda, orientação que nos parece até mesmo contrária ao nosso interesse imediato. É que, envolvidos pela névoa da carne, nem sempre sabemos o que é melhor para o nosso próprio bem-estar futuro. Certamente por isso é que a Sra. Myers conclui seu pensamento dizendo que sem demora ela percebeu que vivia em dois mundos ao mesmo tempo e mantinha dois pontos de vista. Ademais, o ponto de vista do mundo não era o mais importante, a despeito de tudo quanto os outros dissessem. É verdade. De modo geral, as normas que governam o mundo espiritual frequentemente estão em choque com as que são tidas como normais no mundo material. Já o capítulo 2º do livro começa propriamente a discussão em torno dos temas escolhidos pelo Espírito. Seu título, que é Religião. O Espiritismo é religião? Uma discussão prática e de certo alcance é feita logo de início. Creio que vale a pena transcrevê-la. Os credos e os dogmas são frequentemente tidos como religião, mas não são a mesma coisa, pois que a religião pertence a Deus e os credos e dogmas foram concebidos pelo homem.
A crença neste credo ou naquele dogma não livrará ninguém da responsabilidade de seus atos, e é pelas leis espirituais que o homem, lutando para dominar aqueles desejos sensuais e emoções que aprisionam sua divindade quando na terra, pode viver de tal forma que não põe em perigo sua alma imortal por um indefinido período de purgação. A exposição é muito lúcida e seria impraticável traduzi-la toda. Procuraremos mencionar apenas os pontos de maior relevo. Na opinião de Swedenborg, todos os grandes líderes espirituais foram inspirados por Deus. No entanto, o que hoje conhecemos por religião perdeu seu verdadeiro sentido, como norma de vida, quando gradualmente se transformou em igreja e tudo quanto a igreja significa. A humanidade não estava satisfeita com a simplicidade da verdadeira religião demonstrada por Jesus e teve que rodear seus ensinos de formas e cerimoniais, credos e dogmas e, de tudo isso, surgiu o segundo tipo de cristão, o cristão paulino. O primeiro, no dizer do autor, seria o cristão verdadeiro, simples, que procura singelamente seguir os ensinos de Jesus. Por outro lado, prossegue, a religião de Jesus não tinha barreiras. Todos quantos, consciente ou inconscientemente, experimentarem viver de acordo com as suas normas, são cristãos, sejam membros de quaisquer dos credos aceitáveis, livres pensadores ou gentios. Segue-se uma longa análise da influência de Paulo de Tarso sobre o cristianismo nascente. Isso, porém, é um tema dentro de outro e talvez merecesse um comentário à parte, tal a sua importância. Quanto ao problema do espiritismo, em particular, acho que a palavra espiritismo contém hoje muita coisa que não é espiritual em essência. A atividade espiritual legítima é aquela que enriquece e eleva a mente, conduzindo a um conhecimento superior, a mais ampla compreensão da verdade divina. O autor apresenta a mais formal objeção ao uso da palavra espiritismo, em conexão com certas manifestações, por mais genuínas que sejam, até mesmo com fenômenos de materialização, clarividência, etc. A isso chamaria ele psiquismo. Se, de um extremo, as qualidades psíquicas são utilizadas para os mais nobres objetivos, há outro extremo que usa os recursos da mediunidade para interesses pessoais e imediatos, numa prostituição de tais poderes, na palavra franca do autor espiritual. Esse ponto merece destaque especial. As mais puras correntes do pensamento espírita, especialmente no Brasil, têm dado combates sem tréguas àquilo que Swedenborg classificou duramente de prostituição da mediunidade. O objetivo superior dos dons mediúnicos não é adivinhar o número que vai dar na loteria, nem revelar tesouros materiais ocultos, é contribuir para difundir-se cada vez mais a verdade superior que emana de Deus. Não queremos dizer que estejamos a salvo da reprimenda, no Brasil, mas a preocupação exagerada com o fenômeno e utilização da comunicação mediúnica para fins práticos tem sido grande empecilho ao desenvolvimento espiritual dos povos da corrente anglo-saxônia. Na órbita latina do mundo, tivemos a ventura de contar com a codificação de Allan Kardec, que não se estacionou na aparente frivolidade do fenômeno das mesas girantes, pelo contrário, sentindo, na intuição segura de seu espírito, que ali havia muito mais que uma brincadeira, dedicou-se ao estudo aprofundado dos fatos e emergiu com observações lúcidas, racionais, da mais inatacável pureza doutrinária e científica. O fenômeno psíquico é um simples instrumento de revelação, não um objetivo final de si mesmo. Para demonstrações de materialização, clarividência ou psicografia, por exemplo, não valeria a pena deslocarem-se no espaço tantos espíritos já libertos das limitações e das agruras deste mundo inferior em que vivemos. Se eles dessem em missão de sacrifício e trabalho para nos mostrarem os fatos psíquicos, é porque desejam que deles tiremos nossas próprias conclusões, as quais trazem no bojo tremendas implicações morais, filosóficas e religiosas. Se o espírito se manifesta depois de tido como morto pela ciência materialista da Terra,
É porque sobrevive à desintegração do corpo físico. Se sobrevive, então é preciso rever a conceituação do materialismo dominante. A revisão do materialismo há de revelar à humanidade, como já revelou a nós espíritas, que toda a estruturação filosófica, religiosa e científica, hoje em vigor, terá que ser reformada da base ao topo. Essa é que é a finalidade do fenômeno psíquico. Damos, pois, razão a Swedenborg quando nos diz que a simples repetição de fenômenos de materialização e clarividência não é espiritismo. A filosofia do espiritismo, diz o autor, não é um credo, mas uma revelação de verdades que trazem a concepção das realidades da vida. Para não alongar demais o trabalho, passaremos mais rapidamente pelos capítulos de menor interesse. O terceiro, por exemplo, sob o título O Poder do Pensamento, transmite noções sobre o poder criador, sem, no entanto, apresentar conceitos particularmente notáveis àqueles que estão familiarizados com os ensinamentos espíritas. O capítulo 4 intitula-se Todos os planos de vida são substanciais. A ideia central é a de que o mundo espiritual não é situado em algum planeta desabitado, mas sim numa faixa vibratória diferente daquela que constitui nosso mundo material, tal como nos vem ensinando, com maior clareza, o espírito André Luiz. Chama-se Livre-Arbítrio e Reencarnação o capítulo 5, e aqui entramos em assunto de maior profundidade doutrinária. Começa a autora, reproduzindo os ensinamentos do espírito, por fazer um apelo aos leitores para os quais a ideia da reencarnação seja repugnante e sugere que procurem ler o capítulo, sem paixão, como algo que não lhes diga a respeito. Continua, afirmando que se eles não gostam da ideia de retornar a esta terra, não há poder no céu ou na terra que possa compeli-los àquele retorno. Em Kardec, o Livro dos Espíritos, 224b, encontramos esta pergunta: essa duração, intervalo entre uma encarnação e outra, depende da vontade do espírito, ou lhe pode ser imposta como expiação? Resposta: é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Mas, também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuar em estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Preferimos, naturalmente, ficar com o Livro dos Espíritos. A afirmativa de que não há poder no céu ou na terra que possa compelir o espírito a reencarnar é muito ampla demais. Nas instruções dos espíritos a Kardec ficou entendido que em alguns casos a reencarnação é infligida como punição, logo, deixa de ser livremente decidida pelo espírito. No meu modo de entender, não poderia ser de outra maneira, pois que, se os espíritos endurecidos e estacionários fossem abandonados à sua vontade indefinidamente, jamais teriam a oportunidade de realizar os progressos que só na carne podemos conseguir. Nas obras de André Luiz o assunto se acha amplamente exposto de acordo com os ensinos dados ao codificador. Prossegue a autora dizendo que o espírito comunicante ensinou que a reencarnação é um fato, mas foi bastante enfático na sua afirmativa de que é um ato voluntário da parte do ser espiritual. Não existe uma lei universal que obrigue todo espírito a voltar à Terra uma porção de vezes, diz ela. Na verdade, a lei não se aplica a todos os espíritos indistintamente, mas alguns deles precisam, como ensina Kardec, ser trazidos à reencarnação, em seu próprio benefício, pois que se acham tão fundamente mergulhados na confusão mental, que perderam praticamente a capacidade de julgamento. Mais adiante encontramos outro ponto em que nossos pontos de vista, sempre com base nos ensinos do Livro dos Espíritos, não coincidem. Diz a autora, reproduzindo a afirmativa de Swedenborg, que, ao deixar o corpo físico pela morte, o espírito se encontra em completo estado de liberdade, nos limites do seu grau evolutivo, com o que concordamos. Mais além, no entanto, acrescenta que tal liberdade de ação nem sempre significa progresso,
podendo também representar retrocesso. Já em Kardec, a pergunta 118, podem os espíritos degenerar? Respondem os instrutores, não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Também aqui preferimos ficar com o código kardeciano. De outro lado, justificando o fato de que muitos espíritos, quando se comunicam, deixam de mencionar a reencarnação, diz a autora que eles estão satisfeitos com a existência nos planos astrais que nem sequer contemplam a ideia da reencarnação. Como, porém, chega o espírito a se convencer de que deve reencarnar? A explicação de Swedenborg, sobre este ponto, também não entra em choque com a nossa concepção. Segundo explica ele, através da senhora Maieres, o espírito, ao rever sua vida passada, com seus pecados e omissões e os consequentes resultados, acaba chegando à conclusão de que outra existência terrena é a melhor e mais rápida maneira de superar uma deficiência. Depois da decisão, o guia espiritual ajudará o espírito na escolha dos seus pais e do ambiente mais indicado para o treinamento ao que se propõe. Embora reconhecendo que a vida astral é cômoda, porque livre das agruras da matéria que obscurece o entendimento, junto dos seres que ama, o espírito acaba por reconhecer que não pode deixar-se ficar indefinidamente no astral, ainda que também lá possa realizar progressos. É que a vida terrena é uma excelente escola que nos ministra uma espécie de curso intensivo, colocando num curto espaço de tempo, em relação à eternidade, uma grande intensidade de lições e oportunidades úteis à nossa evolução. Também esses conceitos poderemos facilmente subscrevê-los. O capítulo 6º é curto e trata da humildade, uma das maiores qualidades que podemos possuir, entretanto, a mais difícil de conseguir. No capítulo 7º volta o livro ao problema da reencarnação. Já agora, procurando de certa forma restringir a amplitude da conceituação contida no capítulo anterior sobre o mesmo assunto, diz a autora, sempre repetindo as ideias do seu mentor, declaro com toda a ênfase possível que a reencarnação é um fato e que é um ato voluntário por parte do espírito que regressa à carne, mas, no caso de espíritos inferiores, parece haver alguma força competidora na reencarnação. Logo, corrigindo o que havia dito, os ensinamentos do livro se colocam em linha com os de Allan Kardec. Ainda bem. O contra-argumento, muito usado, de que não nos lembramos das vidas anteriores é também refutado, pois que, segundo a autora, e com ela concordamos, o consciente alcança apenas uma fração do conhecimento armazenado na mente do espírito. Também é discutida a inconveniência de recordar-se a criatura de suas vidas anteriores. Tais recordações só nos poderiam perturbar e dificultar ainda mais a nossa evolução. O mais certo é mesmo receber, em cada dia, uma nova folha de papel em branco e nos deixar a liberdade de escrevermos nela um poema de amor ou uma tragédia. Ao encerrar o capítulo, a autora declara que, a seu ver, deixou bem claro que a força diretora da experiência espírita é o amor. Não há ditadores endurecidos, nem compulsão, mas a orientação amorável e a compreensão indicam o caminho para cada espírito, a fim de que ele possa alcançar a verdadeira felicidade. Este final não está muito de acordo com a frase inicial do capítulo que declarava muito enfaticamente que parece haver alguma força compelidora na reencarnação de espíritos inferiores. No correr do livro encontrei, algumas vezes, passagens como esta em que os pontos de vista da médium parecem ter emprestado algum colorido pessoal às concepções do espírito comunicante. O capítulo 8º cuida da lei de causa e efeito, sobre a qual temos o livro magistral de André Luiz, Ação e Reação. Discute as desigualdades sociais, observadas no mundo, o que ao observador menos avisado poderia parecer uma injustiça divina. A certa altura, diz o livro, a cadeia da sequência é contínua, tudo quanto acontece à natureza é resultado de alguma causa
por sua vez, torna-se causa de algum acontecimento futuro. O resultado de toda ação é duplo. Primeiro, com referência à ação em si mesma. Segundo, com referência ao motivo que determinou. Desse ponto, passa a autora a exemplificar o funcionamento da lei de causa e efeito sobre a reencarnação, dizendo que há muitas provas em favor da reencarnação, cada uma com seu valor próprio e com sua força. E continua, todas as provas mais fortes da reencarnação foram aceitas por alguns dos maiores sábios e pensadores, especialmente do Oriente. A existência da reencarnação, como dogma fundamental em muitas religiões, é de suprema importância. Por outro lado, há sábios e pensadores que a negaram ou simplesmente a ignoraram. Mas, a reencarnação, prossegue a autora, é um efeito da lei kármica e o karma é uma consequência da reencarnação. Estamos a cada instante agindo em função das ações que praticamos em vidas passadas e provocando reações que ocorrerão fatalmente nesta ou em vidas futuras. Estamos, neste momento, aqui mesmo, construindo nosso futuro caráter. A respeito disso, temos a maior liberdade enquanto na Terra. O pensamento é uma das mais poderosas forças e podemos utilizá-lo livremente no desenvolvimento do caráter e, como a tendência para a ação é o resultado direto do pensamento, estamos, de fato, constantemente semeando as nossas futuras ações. O capítulo 9 cuida da prece. Acha a autora que certa racionalização da prece tem concorrido para que essa magnífica forma de expressão tenha perdido um pouco de sua influência sobre certos espíritos. Há quem assuma, por exemplo, a atitude de pensar que, sendo Deus Todo-Poderoso, sábio e bondoso, não há necessidade de orar para pedir-lhe saúde, porque, melhor que nós, Ele sabe do que precisamos. De outro lado, nessa mesma linha de raciocínio negativista, há quem pense que Deus pode ser levado por nossas preces a mudar os seus propósitos para nos atender, como se fosse uma entidade vacilante, que não está muito certa do que fica melhor para nós. Tudo isso, no entanto, está inteiramente fora de propósito e pensamentos dessa ordem somente podem ser formulados por quem não tem ainda bem desenvolvida a sensibilidade espiritual. Como diz a autora, muito do que passa por prece não é nada disso. Orar não é suplicar a Deus por coisa alguma, a não ser por ajuda espiritual e compreensão. A prece não precisa nem mesmo ser uma expressão verbal, mas a manifestação do que temos de melhor dentro de nós mesmos. De fato, orar não é também ficar repetindo, vezes sem conto, algumas palavras decoradas na infância. De tanto repeti-las, o seu sentido já se perdeu para nós e o coração não mais participa da ação, apenas os lábios reproduzem um encadeamento de palavras. Orar não é isso. A prece tem que sair da intimidade do ser, fazendo-nos lembrar que antes de tudo, acima de tudo, somos espíritos, momentaneamente prisioneiros da carne. A prece é o nosso meio de comunicação e de comunhão com o mundo espiritual de onde viemos e para onde voltaremos. Com a prece comovida, sentida, sincera, movimentamos as forças naturais do bem, colocamos nosso espírito num alto diapasão vibratório, que nos eleva, ilumina e consola. Há na prece um fundamento tão real, tão poderoso, tão superior que até mesmo a ciência, na frieza de seus métodos de trabalho, já admite o seu poder. Ainda recentemente, a revista americana Time publicava uma notícia sobre experiências feitas com sementes plantadas na mesma época, em 2 vasos. Enquanto as sementes de um vaso eram estimuladas com preces e bons pensamentos, as de outro eram sufocadas com pensamentos negativos. O resultado somente surpreendeu os cientistas, pois que aqueles, como nós, que acreditam na eficácia da prece já o previam. As sementes regadas com as boas preces desenvolveram-se magnificamente, enquanto as outras definhavam e só deram plantinhas raquíticas e enfermiças.
A prece libera em nós uma vibração benéfica da qual se utilizam os espíritos mensageiros da caridade para derramar o bálsamo do bem sobre aqueles pelos quais oramos. No entanto, como frisa a autora, é preciso que a prece seja acompanhada de um esforço pessoal positivo. Não adianta pedirmos a Deus que nos faça bons, é preciso que manifestemos nosso ardente desejo de nos tornarmos bons. Se os lábios dizem uma coisa e o coração diz outra, nunca poderemos alcançar o que pedimos. É necessário que nos coloquemos num plano superior de vibração, a fim de podermos entrar em contato com as forças espirituais. Somos, ao mesmo tempo, focos de radiação e recepção. Tal como o aparelho de rádio que somente reproduz o som quando corretamente sintonizado. Precisamos sintonizar nossos espíritos dentro das faixas vibratórias do mundo espiritual, para que as harmonias do espaço se reproduzam dentro do nosso ser. Somente assim, poderemos manter esse elo que nos prende às nossas origens espirituais. Muitos dos amigos que deixamos do lado de lá e os que nos deixaram aqui, já de regresso à pátria espiritual, desejam manter contato conosco. Mas é preciso que saibamos oferecer-lhes os meios apropriados, mantendo limpo o coração, elevando com frequência nosso pensamento depurado à ideia sublime de Deus, não para pedir fortuna, nem ausência de sofrimento, mas para que nos ajude, em nossa fraqueza, a discernir melhor as coisas, a conduzir melhor a nossa vida, não para que nos remova a pedra do caminho, mas para que nos dê forças para contornar os obstáculos, não para acabar com o sofrimento de que tanto precisamos, mas para nos ensinar a suportá-lo com serenidade, não para pedir a perfeição a curto prazo, já nesta vida ou na próxima, mas para ajudar-nos a combater sem tréguas nossos defeitos e imperfeições. O capítulo 10º trata da vida durante o sono. Começa com uma afirmativa bastante positiva. Acredite-se ou não na reencarnação, o fato é que somos entidades conscientes antes de nos ligarmos a uma criança no ventre materno. A carne não é criada simultaneamente com o seu espírito. Reportemo-nos, por um momento, à lição de André Luiz, que é bastante precisa e minuciosa neste ponto. Toma a liberdade de sugerir ao leitor a releitura do capítulo Reencarnação, do livro Missionários da Luz. Na verdade, o perispírito não se liga a uma criança no ventre materno, é ligado, por entidades espirituais altamente especializadas, ao óvulo que acaba de ser fecundado. Cabe ao próprio espírito reencarnante dar forma aos elementos celulares missionários da luz. Pag. 221, da 5ª edição. Explicando e demonstrando a André Luiz o mecanismo da reencarnação, o luminoso mentor Alexandre afirma. A certa altura, Pag. 233, o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, o espírito reencarnante, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Mas, voltemos a Swedenborg, que nos informa ao passar o espírito, durante o sono fisiológico, a um estado de relativa liberdade, usando suas faculdades superconscientes, desembaraçadas das restrições do cérebro físico. Além disso, em estado de liberdade relativa proporcionada pelo sono, o espírito pode encontrar-se com outros, discutir seus problemas e ouvir conselhos e sugestões. Daí o fato, de há muito verificado pela ciência, de que frequentemente acordamos com a solução de problemas e questões difíceis que nos preocupavam ao nos recolhermos ao sono. No entanto, a recordação minuciosa da atividade espiritual, durante o sono fisiológico, somente é conseguida mediante a assistência magnética de outros espíritos ou quando, possuindo qualidades mediúnicas já desenvolvidas, a própria criatura é capaz de recordá-las vividamente. O mecanismo de desdobramento é simples. O perispírito eleva-se horizontalmente sobre o corpo físico,
flutua mansamente na direção da cabeça para os pés e se coloca gradativamente de pé. Um fio prateado continua ligando o perispírito ao corpo físico, qualquer que seja a distância percorrida por aquele. É então mencionada a passagem do Eclesiastes capítulo 12, w. 5 a 7, que diz: porque o homem irá para a casa da sua eternidade, e carpindo ao redor dele o irão acompanhando pelas ruas, antes que se rompa o cordão de prata, e se retire a fita de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó se torne a sua terra de onde era, e o espírito volte para Deus que o deu. É surpreendente, volta a dizer a autora, quanta ajuda podemos dar aos outros, mesmo durante a vida terrena, nesse período de relativa liberdade proporcionado pelo sono. Parentes e amigos encontram-se no astral, uns presos à carne, outros gozando da plena liberdade de espíritos desencarnados. Vínculos de amor ou de ódio nos atraem e, ao acordar, guardamos apenas vagas imagens e sensações de alegria e paz, ou penosas lembranças de cenas amargas vividas no além. Como prova de que os espíritos encarnados e desencarnados se comunicam durante o sono daqueles, a autora cita um fato ocorrido na sua própria família. Sua mãe não era espírita e não admitia os fenômenos espíritas, muito menos a possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Embora desejasse muito uma filha, somente depois de 3 meninos teve uma menina. Infelizmente a pequena, Marion, logo morreu, deixando a pobre senhora inconsolável. Só mais tarde, quando nasceu a outra menina, a autora, é que ela viu atenuada a sua dor. Muitos anos depois, ao despedir-se de sua mãe no leito de morte, a autora falou-lhe ternamente da vida que a esperava no mundo espiritual e pediu-lhe que levasse lembranças aos irmãos já desencarnados e ao Babi e Marion, que hectares estariam esperando por ela. A resposta, já entrecortada pelos estertores da agonia, foi deveras surpreendente e reveladora. Babi. Nada. Marion. Assistia ao seu crescimento. No capítulo seguinte, Cuidando de Cérebro e Sono, a autora nos transmite informações sobre o cérebro físico, que é o instrumento do cérebro espiritual, perispiritual. A certa altura diz isto: a mente tem 2 memórias, a memória do corpo, que retém tudo quanto pertence ao mundo externo, e a do espírito, que se encarrega do fio de suas prévias experiências interiores e continua a tecer pensamentos, percepções e raciocínios que o espírito experimenta quando, a julgar pelas aparências externas, o corpo está morto e a mente aniquilada. Nesse espaço de tempo, continua, o espírito está em condições de rever suas ações de ontem e tomar decisões para o dia seguinte. Até aqui não encontramos nos escritos da Sra. Stella Maieres, narrando os ensinamentos que lhe foram transmitidos pelo espírito de Swedenborg, nenhum ponto em que seriamente divergimos. Já o mesmo não poderíamos dizer do capítulo que segue, 12º, e que se denomina a Preexistência do Espírito Humano. Começa por dizer que a existência humana tem sua origem numa fagulha divina que é vida e mente e que, portanto, tem consciência, é uma força, não uma entidade. Essa fagulha é passada aos senhores da criação que lhe dão um corpo, tomando forma e tornando-se um indivíduo, um ser humano em estado potencial. Daí em diante a exposição se torna algo obscura. A minha impressão pessoal é a de que não foi possível à Sra. Maieres assimilar os complexos ensinamentos do espírito e transfundi-los em linguagem humana, pois que encontramos trechos como este, quando ainda nas esferas celestiais de onde a alma deve descer, apenas um degrau, se assim podemos dizer, a separa da mente suprema, e, daí em diante, o abismo se alarga cada vez mais, até que, quando confinada à manifestação do cérebro físico, é muito, muito imperfeita. E como se dá que essa fagulha divina, dotada de uma partícula de perfeição, tão perto da perfeição suprema, sofre essa queda? A autora responde logo a seguir, nestes termos: estranho como pareça, é a curiosidade.
A alma é supremamente feliz nas esferas celestiais onde só existe pureza mental e de ação, mas, ao tornar-se cônscia de que há outros estados de existência além daquele no qual ela permanece, e desejosa de conhecer melhor esses outros estados, aproxima-se da esfera vibratória imediatamente inferior. Reconhecemos a complexidade deste problema que, na fase atual da nossa evolução, ainda não é possível abordar e compreender de todo. No entanto, a explicação da autora nos parece um tanto primária e nebulosa. Como poderia um espírito, aquela chama alma, a um degrau da perfeição, descer de esfera em esfera, até certos lamentáveis estados de degradação que frequentemente se encontram na existência terrena? Na minha opinião, estas questões deverão ficar reservadas para um estudo futuro, quando o estado evolutivo da humanidade o permitir. Condicionado às suas limitações, deve o homem contentar-se, por enquanto, com temas que estejam ao alcance de sua inteligência atual. O resto virá no seu devido tempo. Caso contrário, entramos na apreciação de conceitos como este que a autora descreveu à página 70 de seu livro. Vamos traduzir o trecho: quando aquela fagulha divina de vida é revestida de um corpo pelos senhores da criação, ela possui dentro de sua consciência o conhecimento de que, para ser completa em si mesma, restringiria a vida. Assim, por sua própria iniciativa e de acordo com a lei da criação, aquela entidade recém-formada se dividirá em duas. Da parte esquerda da alma surge uma emanação que agrega em torno de si certa substância que forma um corpo e, onde havia uma só alma, há, agora, duas. Contudo, essas duas são, na verdade, uma só, pensando igualmente, expressando-se igualmente e amando igualmente. Uma, porém, é masculina, e outra feminina. A nova forma toma o sexo feminino e a forma antiga é masculina, e, apesar de a mente poder ser partilhada, em cada uma delas predominam as qualidades de seu próprio sexo. Isto pode ser um ensinamento difícil de aceitar, mas nele está a origem da história do nascimento de Eva saída da costela esquerda de Adão. Que acha o leitor de tudo isso? Não lhe parece algo confuso, como uma história contada pela metade? Não lhe parece que estamos procurando resolver problemas muito transcendentais para o nosso alcance, enquanto outras questões, de maior interesse imediato para a nossa própria evolução, estão provavelmente sendo relegadas a um plano secundário? A mais, porém, continuemos traduzindo outro pequeno trecho do livro. Ao tempo em que a alma está pronta para revestir-se de um corpo físico, ela é completamente egoísta, dominada por desejos egoístas, do que resulta que sua vida neste mundo é a de um ser humano atravessando uma existência muito material, como alcoviteira das emoções, sensual e sexual. A vida física é muito necessária à alma neste estágio de sua evolução, por causa de sua necessidade de purificação. A coisa torna-se cada vez mais obscura. Uma alma recém-desligada da perfeição suprema, que apenas baixou um degrau vibratório, como pode estar tão infestada de vícios e paixões, a ponto de precisar com urgência iniciar uma vida de purificação? O capítulo seguinte, denominado Os Espíritos se incorporam na Terra, contém ainda várias noções para as quais não achamos apoio em nossa doutrina. Segundo as teorias expostas no livro, a alma somente assume a aparência material, revestindo-se de um corpo físico, quando quer. A autora explica, entre parênteses, a página 71, que chama essas entidades almas, porque elas ainda não têm experiência terrena que lhes dê personalidade. Somente depois que ganham um corpo astral, é que podem ser chamadas espíritos. Outras ideias expressas neste capítulo nos parecem contrárias aos nossos pontos de vista habituais. Há, por exemplo, a afirmativa de que quando uma alma se divide em duas, ao decidir-se pela experiência na carne, as duas almas podem preferir continuarem juntas e, por isso, entram num útero e nascem como gêmeos. Os fatos e as informações de que dispomos de outras fontes não apoiam essa teoria. Mais além,
A autora informa que, para a primeira encarnação, a alma deve incorporar-se a uma criança do mesmo sexo que o seu, mas, em existências subsequentes, o espírito pode escolher o sexo oposto. Isso também não concorda com os ensinamentos de que dispomos. Sobre a criação, esclarece o Livro dos Espíritos, pergunta 79. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio